Em que situação você deve usar a decantação ou a sifonação? Fica comigo que você vai ver que química é fácil! Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje você vai ver que é muito fácil você entender decantação e sifonação. Apesar de serem coisas distintas, coisas diferentes, elas são aplicadas na mesma situação. Vamos lá, vamos começar você entendendo exatamente isso. Ó, são técnicas diferentes, tá? Onde você vai usar decantação ou sifonação na seguinte situação. Você precisa ter uma mistura, tá? Uma mistura heterogênea. Heterogênea é quando tem mais de uma fase, certo? Então, nada de querer aplicar isso aqui em misturas homogêneas. Tá fora. Homogênea é quando só tem uma fase, tá certo? Bom, existem duas situações que você vai aplicar tanto a decantação quanto a sifonação, tá bom? Primeira situação, você tem que ter uma fase sólida, certo? E uma fase líquida. Uma fase sólida e uma fase líquida. Por exemplo, água mais areia. A areia é a fase sólida e a água é a fase líquida. Tá certo? Então, uma mistura que tem mais de uma fase, mistura heterogênea, você pode aplicar aqui decantação ou sifonação. Veja só. E outra situação que é muito importante é quando você tem dois líquidos, tá? Não esqueça que tem que ser heterogêneo. Tem que ser uma fase líquida e outra fase líquida. Tá bom? Ó, exemplo. Aquele exemplo clássico, né? Todo livro traz água e óleo. Água e óleo. Óleo não se dissolve na água, então você tem a fase do óleo e tem a fase da água, tá bom? Tem uma palavrinha muito importante para você anotar por aí. Ó, a decantação, ela separa líquidos immiscíveis. Immiscíveis. Tá bom? Vai separar líquidos immiscíveis. O que é isso? São líquidos que não se dissolvem um no outro, certo? O óleo e a água são líquidos immiscíveis. Miscíveis é quando se dissolve um no outro, tá bom? Então, vamos lá. Você vai aplicar tanto a sifonação quanto a decantação nessas duas situações aqui. Então, é essa análise imediata que você vai fazer antes de aplicar o método de separação de mistura, tá bom? Agora, veja só. Vamos pegar essa situação aqui. Ó, aqui eu tenho um recipiente e eu tenho uma areia. Quando a gente deixar esse recipiente parado, a areia não vai fazer uma sedimentação, né? Não vai descer. Então, é o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? A areia foi para o fundo do recipiente e o nome disso a gente chama de sedimentação. Tá certo? É outra palavrinha que a gente dá para essa descida dessas partículas que tem uma densidade maior. Opa! Ó, tanto a decantação quanto a sifonação usa a diferença de densidade. Densidade. Tá bom? Então fica esperto aí. Falou em densidade, você já sabe que vai envolver ou decantação ou sifonação. Tá bom? Veja só. Então o que é que você vai fazer aqui? A areia decantou, né? Sedimentou. Ela sedimentou. Aí o que é que você vai fazer? Você vai devagarinho e vai transferindo a água para um outro recipiente, deixando a areia. Aí o nome disso é decantação, tá bom? Agora, se eu pegar, tá? Se eu pegar aqui, ó, e colocar um barbante, tá? Um cordão, uma corda, o que mais? Um tecido.
Se eu colocar e mergulhar aqui, através da capilaridade, a água vai pegar e vai passar por esse cordãozinho e vai ser transferida para um outro recipiente. Aí, a partir do momento que eu uso esse dispositivo, que a gente chama de sifão, aí a gente chama isso de sifonação. Tá bom? Então, deixa eu repetir para ficar bem claro. Se você pegar o recipiente e for devagarinho, transferindo a água para um outro recipiente, isso é a decantação. Mas se você pega uma mangueira, um pedacinho de pano, barbante e coloca lá para que, através da capilaridade, esse líquido passe para um outro recipiente, aí o nome disso é sifonação. Então, a diferença é exatamente essa. Tá? Sifonação, você usa um dispositivo chamado de sifão. Tá bom? Agora, veja só. Esse exemplo daqui é para quando for sólido com líquido. Água e areia, por exemplo. Tá bom? Agora, se for dois líquidos, como é que vai fazer? Ó, tipo água e óleo. Aí você não vai... se você transferir, fica sempre um pouquinho misturado ainda. Se você for devagarzinho. Não vai funcionar direito. Aí você vai usar esse funil de decantação. Tá certo? É uma vidraria, onde nessa vidraria você tem uma torneirinha, tá vendo aqui embaixo? Você abre essa torneirinha, espera a fase da água, que é mais densa, né? Descer. E quando for passar a fase do óleo, você fecha a torneirinha. Aí você separa a água do óleo. Mas para isso você tem que ter esse funil aqui. Ah, prof, se passar um pouquinho aí, do óleo, aí você repete o procedimento. Tá certo? Você repete o procedimento até que faça uma separação bem eficiente. Tá bom? Gente, então, se usar tanto decantação ou sifonação, precisa ter uma fase sólida com a fase líquida ou uma fase líquida com outra fase líquida. Tem que ser mistura heterogênea. Tá joia? Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, gostou da nossa explicação, deixa o like, se inscreve no nosso canal e deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Assim que eu ver, eu vou te responder, tá bom? Manda esse vídeo para os teus amigos que querem aprender detalhes sobre decantação e sifonação. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção dispensada.